Galerinha, se vocês hoje não sabem ainda estruturar as frases corretamente, ou então trava na hora de falar com um nativo, com qualquer pessoa, pode ser justamente que você ainda não conheça tanto as estruturas do idioma. Então eu quero mostrar para vocês algumas delas aqui. Vamos praticar comigo porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Assim como memorizar, as estruturas também são importantes. Por quê? Às vezes você só memoriza as palavras, mas você não sabe aonde você deve colocar elas, como usar uma frase da forma negativa, né? Como falar que sim, que não, em diferentes maneiras, em diferentes situações, não é verdade? Então eu quero ajudar vocês hoje com isso, tudo bem? Vem comigo que hoje a gente vai aprender um pouco das estruturas do inglês. Bom, pessoal, gostaria de começar aqui hoje com vocês, então, com estas duas palavrinhas aqui. I study, tá? Por que eu quero começar com I study, que é eu estudo? Porque quais são as outras possibilidades de você usar essa mesma frase? Exemplo, você estuda, tudo bem, mas o que você estuda? Aí você consegue falar, I study English, I study Spanish, I study Math. Mas, beleza. E se você quiser falar que você não estuda, como você falaria? E é só uma mudancinha na estrutura. E você vai perceber que é a mesma estrutura para qualquer verbo depois. I study, I work, I eat, I go, I drink, I travel, I speak. E vai ser a mesma estrutura. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Se a gente fosse dizer então, eu não estudo, a gente falaria da seguinte forma. I don't study. I don't study. Eu não estudo. Ok? E se for perguntar, né? Você estuda? Na verdade, você também pode devolver a pergunta para a pessoa, né? Você estuda? Do you study? Do you study? Tudo bem? E se fosse dessa forma aqui? Don't you study? Don't you study? Você não estuda? Tudo bem? Então, ó, essa é a nossa estrutura. I study. I don't study. Do you study? Don't you study? Você não estuda? Vamos aplicar elas aqui então, porque olha só que interessante. Depois, você pode mudar qualquer verbo aqui que vai dar certo. A estrutura não vai mudar. Por isso que é interessante você aprender como o idioma funciona, porque não muda, tudo bem? Olha lá. Examples. I study English at home. Eu estudo inglês em casa. And Spanish at school. E espanhol na escola. And I am good at languages. E eu sou bom em línguas. Tudo bem? Então, ó, uma frase aqui afirmativa. Mas se eu quero falar que eu não estudo, vamos embora. I don't study English every day. Eu não estudo inglês todos os dias. Because I don't have enough time. Olha agora, eu usei aqui o I don't e eu mudei o verbo. Não é a mesma estrutura que está aqui, ó. I don't, então, ó, porque, because é porque. I don't have, eu não tenho. Have é ter, tá? To have, ter. Então, I don't have, eu não tenho. A estrutura mantém a mesma. Enough time, tempo suficiente. I don't study English every day because I don't have enough time. Eu não estudo inglês todo dia porque eu não tenho tempo suficiente. Que é uma coisa que eu ouço bastante. Ah, não tenho tempo para estudar, na verdade. Então, ó, esse exemplo aqui caiu na hora certa. Depois eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas de como você pode arrumar tempo para você estudar inglês, aprender essas estruturas todos os dias, aplicar as coisas que você está aprendendo para que você realmente aprenda inglês de verdade, tudo bem? E dessa forma, estudando todos os dias, vocês vão ver que vocês vão conseguir fluir muito mais fácil no inglês. Olha, a gente viu aqui então I study e I don't study, certo? Vamos ver as outras duas agora, se fossem perguntas. Do you study? E aí, eu não preciso pôr interrogação aqui, obviamente. Eu posso continuar com a frase até eu finalizar minha pergunta, tudo bem? Olha lá.
Do you study English at college too? Você estuda inglês na faculdade também? Interessante, olha lá. Agora eu boto aqui a interrogação. Você estuda inglês na faculdade também? I am taking English classes at college now. Eu estou. Esse I am taking, pessoal, é para vocês falar que vocês estão fazendo aulas, tá? A gente fala no português. Estou fazendo aulas, não é assim, mais ou menos assim que a gente fala? Estou fazendo aula ou estou tendo aulas, não é verdade? Então a gente pode trazer um pouco o significado do português para o inglês. A gente não precisa traduzir tudo ao pé da letra. Por quê? Nem sempre funciona. Olha só se eu fosse falar ao pé da letra, tá? Eu estou levando inglês aulas. Não faz sentido, né? Mas você pode ter certeza que isso aqui é um padrão. Toda vez que você quer falar que você está fazendo aulas, você está tendo aulas, você vai usar aqui I am taking, e aí não importa a aula que seja, você vai usar depois. I am taking Spanish classes. I am taking geography classes. I am taking whatever, qualquer aula, tanto faz, tá? É só você usar o padrão. Tem coisas que a gente simplesmente aceita o idioma, que é assim, no inglês é assim e no português é desse jeito, e a gente faz essa comparaçãozinha, memoriza e vai embora. Tudo bem? Vamos lá então. Do you study English at college too? Você estuda inglês na faculdade também? I am taking English classes at college now. Eu estou tendo aulas de inglês na faculdade agora. Então, a pessoa quer saber se ela também, se a outra também está tendo aulas de inglês. E olha lá, padrão. Do you study? Do you study? Do you study? E só continua com a frase. Do you study? Usamos a terceira estruturinha. A última é a estruturinha da pergunta negativa, né? Aquela meio que de confirmação, né? Você não estuda? Meio que duvidando também. Eu não acredito que você não estuda. Você não estuda? Tá? Então, olha lá. Don't you study English anymore? Você não estuda inglês mais? Aqui a gente vai inverter na tradução, tá? Ó, don't you study English anymore? Você não estuda mais inglês? I can't believe you were so good at it. Eu não posso acreditar. I can't é eu não posso, tudo bem? I can't believe, eu não posso acreditar. You were so good. Você era muito bom. You were, você era. Toda vez que você quiser falar você era, você vai dizer you were, tá bom? You were so good. Você era muito bom at it. Nisso, tá? At it, nisso. Good at, good at, good at it. E aí a gente emenda tudo, ó. I can't believe you were so good at it. Good at it. Good at it. Alright? Então, de novo a frase. Don't you study English anymore? I can't believe you were so good at it. Legal, agora que vocês sabem usar as estruturas, eu quero mostrar para vocês que a gente consegue aplicar com qualquer verbo. Eu separei aqui alguns verbos comuns, tá? Para a gente poder usar e vamos nessa. To study é... Se você sabe, responde aí, vai, considere isso um quiz. Estudar, certo? A gente estava usando agora. Então, ó, estudar, esse are no final é por causa do to. Quando acompanha o verbo assim, ó, por completo, completão, estudar, trabalhar, beber, comer, você tem que colocar o to antes, tudo bem? Então, esta é a forma completa do verbo, tá? Porque senão você acaba esquecendo depois. E eu vou já mostrar um exemplo para vocês. Mas vamos lá. Eu vou ir falando aqui, se você quiser ir repetindo aí, para você ir pegando a pronúncia dos verbos, vem-se embora comigo, tá? Então vamos lá. To work é trabalhar, tá? To work. To drink é beber. To drink. To eat, comer, né? To eat. To go, ir. To go. To have, ter. A gente usou ele na frase, né?
To like é gostar, né? Lembra do botãozinho like? To like, gostar. Like, gosto. Só um exemplo de comparação, tá? To speak, falar. To travel, viajar. To travel. To write, escrever. To write. To read, ler. Você tem que dar ênfase nesse R, tá? Esse R tem que ser bem pronunciado, bem formulado. Vem lá do fundo da garganta, tá? Então, to read, to write, to travel, to drink, tá? Tem que praticar bastante para vocês pegarem a pronúncia certa, senão vocês ficam falando incorretamente, não é legal. To see, ver. Ver, agora trouxe até para o português. To see, ver, né? To watch, assistir. To cook, cozinhar. To wash, lavar. To play, jogar. Pode ser também brincar, pode ser também tocar, tá? To play tem várias definições. To come, vir, vir. To come. To need, precisar. To visit, visitar, tá? To visit. To sleep, dormir. Tudo bem, agora vamos aplicar esses verbos aqui, tá? Com alguns exemplos. E vocês vão ver que a gente vai usar as estruturas o tempo inteiro, porque não tem como a gente fazer as frases sem essas estruturas. E uma vez que você aprende a fazer, exemplo aqui eu estou usando falando um pouco linguagem de gramática, tá? Para não ficar tão confuso, estou usando o presente simples, mas você consegue usar com o passado, você consegue usar com o futuro, com o verbo to be, com o should, com o could, com o may, com o were, com o did, com o done, com qualquer um deles. As estruturas sempre se repetem e desta forma você aprende a falar inglês de verdade, porque você sabe usar o inglês, você sabe como o idioma funciona, assim como você sabe como o português funciona, você sabe como que faz uma pergunta, como que dá uma resposta. Você não faz confusões. Então, para não gerar confusões e não travar você na hora de falar, aprenda as estruturas do inglês. Tudo bem? Vem comigo. I study English at home. Eu estudo inglês em casa. And Spanish at school. I study English at home and Spanish at school. Essa aqui a gente foi a primeira, né? Só tá de exemplo. I am good at languages. Então, sou bom em línguas. I work. Olha lá. I study. I work. E aí vocês vão vendo as outras. Só vai prestando atenção aí. I work from Monday to Friday. Eu trabalho de segunda a sexta. Olha o padrão também. From to. E aqui no meio você pode trocar tudo. Olha lá, ó. From 7 to 11 a.m. Das 7 às 11 da manhã. From January to February. De janeiro a fevereiro. From 2020 to 2021. De 2020 a 2021. Padrãozinho também do inglês. Essas coisas é muito bom a gente memorizar porque a gente pode usar elas o tempo inteiro e uma vez que você memoriza, surge automaticamente no seu cérebro, na sua cabeça aqui, pronto na ponta da língua para você falar, tá? Então, vai memorizando essas coisas que são padrões. At a good company. I work from Monday to Friday at a good company. Eu trabalho de segunda a sexta em uma boa empresa, em uma empresa boa. E eu recebo, I get, eu obtenho a good salary, um bom salário, too, também, né? To, também. Next, I always speak. Mas o que aconteceu agora, né? Entrou o always aqui no meio. Tudo bem, não mudou a nossa estrutura, supondo que o always não estivesse aqui. I speak English with my kids. Então, esse always é só para a gente dizer aquele eu sempre falo inglês. I always speak English. Olha agora, a gente não pode falar isso de uma forma negativa.
Eu sempre não falo inglês. Não existe, não é verdade? Então, por isso que não atrapalha em nada a nossa estrutura. Não tem como a gente usar ele de outra forma. I always speak English with my kids when we are at home. Eu sempre falo inglês com meus filhos quando estamos at home em casa. You should do the same. Você deveria fazer o mesmo. Next, I need to sleep. I need to. Meio que eu omito o som do D, tá? Porque olha se eu falo ele certinho, bem pronunciado, como ficaria. I need to. Fica meio travado de se falar, né? I need to. Então, para fluir melhor, I need to. Meio que a gente corta o som que vem lá na hora de falar o D, corta o som da garganta. I need. Por isso que muitas vezes vocês não conseguem ouvir os finais das palavras, porque é cortado esse som que vem lá de dentro, justamente para conseguir falar melhor e fluir a próxima palavra. Ou simplesmente é por preguiça mesmo, tudo bem? I need to sleep a little bit. A bit. Tá vendo que dá uma cortada no som que vem lá de dentro? Não é que não é pronunciado, né? Tipo, be, não é be. Não, ele é feito até mesmo como se fosse falar, a posição da boca vai para falar, mas simplesmente o ar é cortado. Bit. Tudo bem? I'm so tired. Eu não falei a tradução para vocês, né? I'm sorry. E aqui tinha um ponto muito interessante também. I need to sleep. Olha lá, eu usei eu preciso dormir. Olha onde está o to aqui. Se eu não uso esse to, fica I need sleep. Eu preciso durmo, né? Fica errado. Então, por isso, dá a importância do to antes ali da palavrinha do verbo, né? Então, to sleep, dormir. Eu preciso dormir. I need to sleep. Eu preciso comer. I need to eat, tá? Então não esqueçam disso. I need to sleep a little bit. Eu preciso dormir um pouco. A little bit, um pouco, tá? I'm so tired. Eu estou tão cansado. Eu tive a tough day. Um dia difícil. I had a tough day. Eu tive um dia difícil at work today. No trabalho hoje, tá? Então, again, I need to sleep a little bit. I'm so tired. I had a tough day at work today. Alright? Agora vamos lá. Negativas. Tinha o exemplo, né? I don't study English every day because I don't have enough time. Eu não estudo inglês todos os dias porque eu não tenho tempo suficiente. E, mesmo padrão. I don't like. Eu não gosto. Eu não estudo. I don't study. I don't like. Eu não gosto. To go. De ir, tá? Esse de também não é representado no inglês, tá? Mas, John, a gente fala no português. Poxa, problema nosso do português então, tá? Mas não traga para o inglês que ele não existe. Tem traduções para o D, mas são traduções específicas, tá? I like to go. Eu gosto de ir, tá? Traga sempre o significado para o inglês e não a tradução ao pé da letra. Inglês, português. I like to go to the market alone. I don't like to go to the market alone. Eu não gosto de ir ao mercado sozinho. I always forget to buy something. Olha de novo aqui. I always forget. Eu sempre esqueço. I forget. Eu esqueço. I like. Eu gosto. I study. Eu estudo. I work. Eu trabalho. I always forget. Eu sempre esqueço. To buy, comprar, de comprar, então, something, alguma coisa. I don't like to go to the market alone. Eu não gosto de ir ao mercado sozinho. I always forget to buy something. Eu sempre esqueço de comprar algo. I don't watch many movies.
Eu não assisto, eu não gosto, eu não estudo. I don't watch many movies. I don't watch, tá? Vou falar direto já. I don't watch many movies. When I am home, quando eu estou em casa. My wife needs help. Olha agora que interessante. Se eu tivesse usado o to help, né? Olha lá, my wife needs to help. Minha esposa precisa ajudar, mas ela não precisa ajudar. Ela precisa de ajuda. Então aqui é diferente. Aqui eu não posso pôr o to, senão eu mudo o sentido da frase. My wife needs help. Minha esposa, minha mulher, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. With housework. Com tarefa de casas, tarefas domésticas, tá? I don't watch many movies when I'm home. Eu não assisto muitos filmes quando estou em casa. My wife needs. Minha esposa precisa. Help, de ajuda. With housework, com as tarefas domésticas, os deveres de casa aí, né? Não é lição de casa, tá? Lição de casa é homework. E tarefas domésticas aí é housework, tá? I don't speak English well because I am studying it. Eu não falo inglês bem porque I am studying. Eu estou estudando. John, quando eu sei que eu vou usar o I study, quando eu sei que eu vou usar o I am studying? Bom, pessoal, é muito simples. O segredo está aqui, ó, no am. Esse am significa sou ou estou. Se você não está falando sou ou estou, você não vai usar o am, tá? E automaticamente, olha que interessante o que acontece com o verbo ing, porque estudando. Então, I study, eu estudo. Eu estou. Opa, usei aqui o am, né? Estou. E agora, consequentemente, se eu estou, eu não posso falar estudar, eu tenho que falar estudando. Então, I am studying yet. Ainda. I don't speak English well. Eu não falo inglês bem because I am studying yet. Porque eu estou estudando ainda. Next examples are about questions. Os próximos exemplos são sobre perguntas, tá? Do you study English at college too? I am taking English classes at college now. Lembra dessa? E olha lá agora. Do you travel? Do you study? Do you work? Do you go? Do you travel on your vacations? Você viaja em suas férias? Maybe we can do. Talvez nós podemos fazer. Como assim, John? Não era to do? Pois é, tá? Mas agora eu vou dar um nó na sua cabeça com algumas regrinhas que existem no inglês, tá? E isso só prova que a gente tem que estudar, aplicar, até que um dia a gente realmente aprenda e faça da maneira certa. Depois de can, você não usa o to, tá? Depois de can, depois de should, depois de could, depois de may, depois de... São os verbos modais, tá? Mas não aprenda dessa forma focando na gramática. A partir de hoje, só saiba que depois de can, por mais que eu quero dizer um verbo na forma inteira, eu não vou usar o to, tá? E o can tem a sua própria estrutura. Essa aqui é uma direção para você depois estudar o can separadamente, porque o can, sim, também tem a própria estrutura. I can, I can't. Can you, can't you? É a mesma estrutura, só que é conjugado com o can, tá? Você pode usar o can para fazer milhares de outras perguntas depois. Uma vez que você aprende que uma palavra tem a sua própria estrutura, você consegue raciocinar mais fácil o que você está fazendo com aquilo. Diferentemente de você usar tudo, uma bagunça e tal, de uma hora usa de um jeito, outra hora usa de outro e só fazendo confusões. Tudo bem? Então vamos lá, só memorize isso por enquanto. We can do, nós podemos fazer, something together next time. Nós podemos fazer algo juntos na próxima vez. Olha lá de novo a pergunta para fazer mais sentido, né? Do you travel on your vacations? Você viaja em suas férias?
Maybe we can do something together next time. Talvez nós podemos fazer algo juntos na próxima vez, né? A próxima vez que a pessoa for pegar umas férias. Next, do you prefer French to English? Você prefere francês do que inglês? Quando a gente usa o prefer, a gente pode comparar, tá? Duas palavrinhas. Do you prefer beer to water? Você prefere cerveja do que água? Do you prefer the USA to England? Você prefere os Estados Unidos do que a Inglaterra? Do you prefer British English to American English? Do you prefer car to motorcycle? Tudo bem? Então, comparação você pode fazer desta forma com o prefer, né? Você prefere isso do que aquilo? Legal? You are crazy. Você é louco, ou você está louco. English is the best. Inglês é o melhor. Alright? Então, do you prefer French to English? Você prefere francês do que inglês? You're crazy. Você está louco. English is the best. Inglês é o melhor. Do you wash the dishes or... Vamos lá por partes. Você lava as louças, tá? Dishes. Or at least, ou pelo menos, clean your room, limpa o seu quarto, for your mother, para sua mãe. De novo, você lava as louças ou pelo menos limpa o seu quarto para sua mãe. Alright? E a última é com o don't, né, pessoal? Então, don't you study English anymore? Você não estuda inglês mais ou você não estuda mais inglês? I can't believe you were so good at it. Don't you like to travel, né? Você não gosta de viajar anymore, mais? You didn't travel. Você não viajou this year, este ano. Então, ó, a gente usou aqui uma outra estruturinha, é o passado, olha lá. You didn't travel. You traveled. You didn't traveled. Did you travel? Didn't you travel? Tô falando que dá para usar com todas. Você só precisa memorizar essa sequência e você vai dominar muito bem o idioma. Você vai aprender a brincar com essas paradas. Isso é muito interessante falando sobre brincar, tá? Após essa aula, pegue o material dessa aula e comece a fazer as suas frases você mesmo, com outras palavras, palavras relacionadas, outros idiomas, outros verbos, tudo bem? Para você pegar essas estruturas e tirar de letra, alright? Então vamos lá, de novo. Don't you like to travel anymore? Você não gosta mais de viajar? You didn't travel this year. Você não viajou este ano. Alguém fala para eles que está tendo uma parada chamada COVID-19, né? Pandemic, né? Ninguém avisou, tudo bem. Don't you go to the gym? Você não vai. Don't you go? Don't you go? Don't you study? Don't you like to go to the gym with your friends during the week? Você não gosta de ir à academia com seus amigos durante a semana? E o último, don't you like to eat pizza on the weekends? Você não gosta de comer pizza nos finais de semana? What about hamburgers? E hambúrgueres? Né? Perguntou se você não gosta de pizza, mas e hambúrgueres? Você pode falar esse what about, como e, tá? Exemplo, I'm good. What about you? Eu estou bem. E você? Tá? Então, esse e, ele também significa o and. É como se fosse o and, mas de uma forma muito mais legal, não é verdade? Ok, guys, então essas são as estruturas, tá? E, ó, como eu disse pra vocês, é deixar uma dica aqui. Se vocês não têm tempo pra estudar, pessoal, vocês precisam arrumar, vocês precisam dar uma prioridade maior pro inglês. Por quê? Uma vez que você começa a se dedicar mais tempo pro inglês, você consegue memorizar muito mais facilmente, você consegue entender mais como funciona o idioma. Você acha que foi fácil pra mim entender tudo isso aqui e fazer essa assimilação que hoje eu sei fazer? Não foi. Eu tive que me dedicar muito tempo para que eu pudesse fazer com que tudo se encaixasse. Então,
Eu digo para vocês hoje, comecem a estudar mais tempo. Ah, John, não tenho tempo, cara, eu trabalho. Poxa, acorda meia horinha mais cedo. Será que vai atrapalhar o seu sono meia horinha mais cedo para você fazer algo que você realmente quer, que você quer dominar? Talvez não. Ah, na hora do seu almoço, no intervalo que você tem do serviço, da faculdade, da escola, um tempo livre que você tem ali entre os períodos do dia, tá? Ah, não deu de manhã, vou fazer à tarde, não deu à tarde, vou fazer à noite. Faça isso para que você consiga estar em contato com o inglês todos os dias. E aí você vai ver diante dos seus olhos a transformação acontecendo. Você vai estar muito mais apto a memorizar as coisas, está muito mais ligeiro em saber como o idioma funciona e também memorizando muito mais, porque as coisas vão estar sempre frescas na sua memória. Então, abre mão de alguma coisa, tá? Abra mão da academia, abra mão de alguma coisa que você faz, que é menos importante que o inglês, tá? Você tem que dedicar aí pelo menos um pouquinho por dia para que tudo comece a fazer sentido e fazer sentido rápido. Se você estudar 4 meses dessa forma, eu te garanto que você já consegue ter conversas com nativos só pelo fato de você dominar essas estruturas, o básico, saber a se comunicar de forma objetiva em inglês. Pensa só, 4 meses para você já estar aí, pelo menos desenrolando um pouco em inglês. E se você estuda mais tempo que isso, você pode estar fazendo isso da forma errada, tá? Então, fique ligado aí, porque eu sempre faço um evento chamado A Semana do Zero à Fluência no Inglês. E este evento eu vou estar realizando muito em breve novamente. E lá eu ensino exatamente o que fazer para estudar, como montar uma rotina de estudo e como não errar nos seus estudos. É muito importante você ficar ligado e participar desse evento, é 100% gratuito e vai fazer total diferença para você. Pode ser a virada de chave que você estava esperando. Ok? Um grande abraço para vocês então e a gente se vê na próxima aula. I'll see you there.